pouquinho, né, dos inversores de frequência, aplicações dele, princípios básicos. Explicar um pouco quem nós somos, né, a Retema, que o Thiago introduziu, é uma empresa familiar. Nós trabalhamos na área de engenharia de aplicação, que a gente chama, mas a natureza do nosso negócio é representação comercial. Nós somos o departamento de vendas externo de algumas empresas aqui no interior do estado de São Paulo. Então, ela foi fundada em 1980, em 1981 ela teve a sua natureza jurídica 100% homologada, e desde então ela trabalhou com redutores e motorredutores, que é na área mais mecânica, né, e eletromecânica, e a gente nada se mais trata de caixas e engrenagens, né, que adequam velocidade de equipamentos e transmitem força, transmitem torque, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre torque. À medida que foi evoluindo, a Retema passou por algumas modificações, mudou algumas parcerias e aí arrumou outros parceiros na linha de acoplamentos, freios industriais, contra-recuos, depois inversores de frequência e toda a linha de automação industrial. Tá? Então, estamos desde 1980 trabalhando com as melhores marcas e trabalhando com qualidade no setor. Então, aqui são as marcas que a gente trabalha. Nós trabalhamos com os redutores da Macopema. Então, redutores e motorredutores Macopema é um fabricante 100% nacional, de fundação de 1985. Trabalhamos com a multinacional alemã, que é a Vulcan Drive Tech. A Vulcan é líder mundial em acoplamentos elásticos, acoplamentos rígidos, acoplamentos altamente elásticos, para interligação de dois eixos, e também na área de freios industriais e contra-recuos. E trabalhamos com a Yaskawa. A Yaskawa é líder mundial, é uma empresa japonesa, líder mundial de automação industrial e acionamentos elétricos, tá? Então, a linha de produtos, redutores, são caixas engrenagens que você já deve ter visto aí em correia transportadoras. Se já içou um portão de casa, tem ali no fuso um redutorzinho, ou mesmo fez um churrasco de fim de semana ali, tinha um redutorzinho girando aquela costela, certo? Então, tem aplicações diversas para redutores. Os acoplamentos, para interligação de dois eixos, e sistemas de contra-recuo, para evitar retorno de, por exemplo, uma correia transportadora muito inclinada, retornar minério durante um processo, quando se tem uma queda de energia. E toda a linha de freios para processos industriais. E a Yaskawa, que ela trabalha com inversores de frequência, servomotores, IHM, controladores de movimento, CLPs e a linha de robótica, tá? Então, braços robóticos 100% voltados para a indústria. Então, o Thiago já explanou um pouco, eu sou engenheiro mecânico, então, peço desculpas aí para alguém só nos conceitos de elétrica, né? Eu tenho explanado de uma forma mais prática, porque foi do jeito que eu aprendi, que minha área é mais voltada para mecânica, mas confesso que tenho estudado mais para aprender um pouco mais. Sou pós-graduado em gestão comercial, como a nossa empresa é o know-how mesmo assim dela trabalhar na área comercial, eu tenho uma pós-graduação nessa área, e estou cursando uma pós-graduação em inovação e empreendedorismo, que é uma parceria da Unesp com o CREA, tá? Então, no histórico profissional, trabalhei no laboratório dentro da Universidade Federal de Uberlândia, depois fomos lá para o Pará, e logo depois eu assumi aqui os negócios, comecei a aprender, e hoje a gente tem uma equipe tocando a Retema aqui. Então, aqui estão os meus contatos, depois o Thiago já está com essa apresentação, tem meus contatos lá, se tiverem algumas dúvidas, quiserem mandar aqui, à medida do tempo a gente vai mandando. Se quiserem mandar pelo WhatsApp sem problema, por e-mail talvez seja mais garantido de uma resposta mais formal. Mas aí a gente vai se falando. Bom, a linha da Yaskawa, então aqui uma visão geral do que são os inversores, né, como eles estão no mercado, que são essas caixas, né, que a gente aprende muito por diagramas, né, dentro da academia, né, então aqui estão as caixas, como elas vão estar disponibilizadas no mercado dentro dos painéis. E a linha de servo-acionamentos, né? Então, que nada mais é que são motores de imantados, né? Motores de imã permanente. Para controle, processos totalmente controlados que visam posicionamento exato de cargas, de produtos, e entre outros.
Então, a Yaskawa, que é a marca que a gente trabalha, ela é fundada em 1915 no Japão. Ela introduziu o termo mecatrônica no mercado, certo? Em 1969, e ela foi quem lançou o primeiro robô, que foi a Motoman, e depois o Motoman L10, depois existe só uma divisão de robótica dentro da Yaskawa. Bom, ela tem presença mundial, então ela trabalha em todos os países do mundo e tem subsidiária em todos os continentes. Então, aqui é a unidade da Yaskawa no Japão, onde foi fundada em 1915. O Brasil responde para os Estados Unidos, certo? Então, todos os produtos e assistências, tudo é vinculado aos Estados Unidos, mas a Yaskawa tem unidade no Brasil, em Diadema, com um corpo de colaboradores, engenharia e montagem de painéis, todos no Brasil. Então, a tecnologia, né, do inversor, vamos falar um pouquinho da tecnologia do inversor e qual é a função dele dentro do mercado, né? Então, a função do inversor o inversor é um dispositivo eletrônico, né, que é utilizado para controlar a velocidade de motores elétricos de corrente alternada trifásicos. Ou seja, pela construção mecânica que vocês já viram deles, né, e pelas características de bobinamento, pela lei de Faraday, então você encontra os motores normalmente no mercado em 3.600 RPM, que são os motores 2 polos, o 1.800 RPM os motores 4 polos, 1.200 RPM os 6 polos e os 900 RPM os 8 polos, certo? Aqui são a cara de 2 inversores, os lançamentos mundiais da Yaskawa agora, esse ano de 2020. Então, é o GA800, é o inversor top de linha da Yaskawa, e o CR700, que é um inversor dedicado para pontos rolantes. Esses dois folders divulgando esses 2 itens, e eu também encaminhei para o professor, depois ele vai mandar para vocês. Então, o que é um dispositivo eletrônico, né? Então, o dispositivo eletrônico é um circuito ou sistema contendo transistores, que é o caso do inversor, que nada mais são que chips de silício, que controla a passagem de corrente por ele, certo? Então, aqui, a construção do motor trifásico, eu vou até pular um pouco, né? Mas o que vocês vão precisar mais desse conceito é como ele é construído e como ele funciona, né? Que para a gente entender um conceito importante que nós vamos falar lá na frente, que é o conceito de torque, certo? Então, tem a corrente passando pelas bobinas, né, do estator, induzem um campo magnético. Esse campo magnético do estator tende a puxar, né, o rotor tende a ir em direção a esse campo do estator. E aí causando um binário, que é um sistema o binário que é um sistema que a uma distância de um centro de giro, né, ele vai fazer com que o equipamento mecânico gire, né? Então, com uma determinada força. Então, nada mais o que a gente precisa, essa força, né, que a gente está medindo aí, a uma distância de um eixo, perpendicularmente, né, ela te dá uma grandeza vetorial que é determinada torque. E a determinação de torque, assim, por ser uma grandeza vetorial, às vezes a gente não enxerga ela, né? Mas, de forma bem prática, você pode entender o torque como sendo o quão forte algo rotaciona. Então, se a gente está falando de motor elétrico trifásico, então a gente pode falar assim, o quão forte aquele motor vai rotacionar, certo? Então, para produzir torque, nós precisamos de algumas características, né? Para produzir o torque, nós precisamos de algumas características importantes, como a existência de um fluxo magnético, que então, passando a corrente pelo estator, né, nós vamos criar um campo magnético, e para esse fluxo magnético, nós temos que ter um item seguindo esse fluxo magnético, e no caso é o rotor. Então, essa diferença de rotação entre o fluxo e a velocidade real de rotação do rotor, a gente chama de escorregamento. Então, nós podemos falar que para ter torque, nós precisamos ter escorregamento, certo?
Então, partidas elétricas de motores, vocês já estudaram, né? Tem partida direta, estrela triângulo, depois soft start, e também os inversores de frequência usam de métodos de partida para motores, certo? Então, aqui, uma tabela padrão de motores elétricos de indução trifásicos, né? Então, uma tabela de um fabricante, da WEG, né? Você tem relações de potência, corrente nominal, tensão e todas as características mecânicas e elétricas do motor que você pode ter. Então, estão nessas tabelas, e ela é muito importante porque ela vai funcionar como um item de consulta para o dimensionamento dos redutores. Dos inversores. Então, o cálculo da rotação do motor, aqui o cálculo da rotação síncrona do motor vai depender da frequência da rede, que no caso 60 Hz para o Brasil, e o número de polos do motor para achar essa rotação síncrona, certo? Então, é um conceito de eletrotécnica aí que pode ser melhor visto de forma mais detalhada em uma próxima oportunidade, certo? Bom, então, o controle eletrônico do motor, como ele funciona, por exemplo, o motor 4 polos, ele funciona pela indução das bobinas, né? E aí você vai causando o giro do rotor, ligando o principal conceito que a gente vai falar aqui, que é o torque, certo? Então, o controle, né? Como é que você pode controlar essas chaves do motor, né? Como fechar essas chaves de forma controlada? Você pode controlar isso com o inversor. E o controle eletrônico, né, do inversor nada mais é que essa parte de potência. Ele tem uma entrada com corrente alternada. A corrente alternada passa por um retificador, um banco de diodos, que é uma etapa conversora. Então, é uma conversão de corrente alternada em corrente contínua. Essa energia, essa tensão fica armazenada num link de corrente contínua, que a gente chama de link CC, então positivo e negativo. E depois nós temos a etapa inversora, que essa etapa inversora nada mais são que chaves, né, que vão chaveando positivo e negativo em cada chave, positivo e negativo em cada chave, para formar de novo aquela onda de corrente alternada de uma forma controlada, onde você, dependendo do período que você faz isso, durante o tempo de abertura dessas chaves e a frequência de abertura dessas chaves, você consegue variar a rotação do motor e a tensão que está indo para esse motor. O conceito do inversor de frequência, o conceito de trabalho dele, e todos os inversores da Yaskawa trabalham assim, é o conceito do PWM. Então, vocês vão escutar bastante. Então, esse chaveamento que a gente estava falando, esse controle, né, é feito por uma modulação por largura de pulso, certo? Então, aqui nada mais temos que a entrada, o estágio conversor, o link CC, o estágio inversor e a saída. Então, uma coisa interessante que a gente falou lá, né, então, você está vendo que nós temos um estágio conversor, que são banco de diodos, e o estágio inversor. Então, você vai encontrar no mercado tanto conversores de frequência quanto inversores de frequência. Basicamente, os dois são a mesma coisa. E por que isso existe, né? Isso é uma medida contábil, comercial, né? Isso existe porque, da seguinte maneira, o conversor de frequência, ele sofre uma tributação maior que o inversor de frequência. Coisas que acontecem só no Brasil. Então, todos os fabricantes nacionais, né, trabalhavam com nomenclatura inversor de frequência, eram mais tributados por isso. E hoje todo mundo foi para a linha de conversores de frequência para ser menos tributado, tá? É um detalhe comercial da coisa. Então aqui é uma explicação de como sai a onda, né? Então você tem a onda de corrente alternada, de corrente e voltagem alternada, tensão alternada, e ela passa pelo banco de diodos, e depois essa onda, ela vem num formato quadrático, né? Quando você começa a chavear, modular tensão positivo e negativo, você vai ter essa onda num formato mais quadrado. Apesar da corrente, você não conseguir observar disso de forma muito nítida, né? Mas na tensão você consegue ver muito bem, né? Então, aqui é o conceito de inversor mesmo, né? Então, só frisando, né? O inversor converte a voltagem alternada de entrada
em contínua, invertendo novamente alternada com tensão e frequência variável. Esse é o grande lance.